conhecendo essa magnífica exposição que vocês organizaram, a gente vê a história de como que a Amazônia foi ocupada. Então, há 200 anos você tinha já essas expedições e o objetivo era documentar, conhecer, mas principalmente entender como que a floresta poderia ser explorada, o que a gente poderia tirar da floresta. Então, desses 200 anos para cá, nós observamos sempre atividades predatórias de todo o bioma amazônico, que antes também houve aqui no Sudeste, pelos bandeirantes e tudo mais para o início da colonização do Brasil. E o que a gente observa é que esse processo, ele corre historicamente com uma certa tranquilidade até o ciclo da borracha, na virada do século XIX para o XX. Daí você tem uma migração muito grande de mão de obra para fazer realmente o papel que o indígena não faria, e começa um novo povoamento na Amazônia. E de lá para cá, a gente vem observando cada vez mais a entrada do sul, sudeste, para dentro da floresta, e com uma grande ênfase a partir do governo militar, onde você tem o famoso em integrar para não entregar a floresta. Daí você parte para uma ocupação realmente sem precedentes, e essa ocupação que a gente viu na Amazônia nos últimos 50 anos, ela tem muito de conexão com os 200 anos anteriores. Ou seja, voltando então a essa magnífica exposição, o que a gente vê é que o objetivo sempre é explorar, não é desenvolver o lugar, é explorar. Então, na colonização nossa, a gente explorou primeiro o pau-brasil, depois cana-de-açúcar, depois o ouro, e assim o Brasil foi se acostumando a ser um provedor de matérias-primas. E na Amazônia a história se repete. E isso, a gente tem um ciclo bastante conhecido chamado de boom-colapso, onde você chega num lugar, tem árvores frondosas grandes para serem cortadas, você corta as árvores, ou senão você tem garimpo, você explora o garimpo, explora as árvores e vai explorando tudo que for possível que esteja por perto. Aí você cria uma certa comunidade, cria um povoamento, só que isso não tem sustentabilidade econômica, nem financeira e muito menos social. Então, depois de um tempo, esses lugares passam a ser assim secundários e ficam perdidos no tempo, sem grande dinamismo econômico-social. A Amazônia, ela ainda segue nesse percurso, com alguns lugares agora produzindo propostas mais de sistemas agroflorestais, de produções com mais critérios de sustentabilidade e principalmente de atenção aos povos indígenas e ribeirinhos, com projetos de entidades sem fins lucrativos, como a que eu trabalhei durante muito tempo, fazendo o crescimento das condições, da qualidade de vida desses povos. Então existem correntes de projetos, de trabalhos, onde você tem a valorização da floresta em pé, trazendo um novo panorama. Mas a força do boom colapso, que vem já de muitos 200 anos ou mais, ela ainda está muito presente. E dentro disso existe um componente muito sério, que é da ilegalidade. O crime, ele compensa na Amazônia, de forma que é muito fácil você extrair ouro ilegal ou fazer uma extração num lugar que não é permitido, você roubar espécies. E, claro, a droga também entrou na Amazônia e multiplicou, né, a condição de associação de projetos, todos eles organizados por ilegalidades, que hoje estão cada vez mais potentes. De forma que a gente tem um paradoxo hoje de propostas muito interessantes de floresta em pé, com qualidade de vida para os povos, mas tem a antiga Amazônia, que vem desse sistema boom-colapso, galopando ainda e competindo no dia a dia para ver quem é que vai levar a melhor. Eu acredito que o colapso ecológico que se avizinha, com toda essa questão climática cada vez mais imposta a nós,
muito pela nossa forma de pensar ainda de século XX, ele vai prover uma certa aceleração desses modos de produção mais descentralizados. E o cooperativismo, ele tende a crescer também. Mas talvez isso ainda leve mais 10, 15, 20 anos, porque as estruturas capitalistas que a gente tem ainda são vigentes e elas ainda mandam nos mercados, de forma que a gente tem que produzir a realidade dessas propostas mais do que pensar em que elas vão resolver isso em curto prazo. Então, assim, no curto prazo eu não acredito, mas eu acho que são caminhos, e são caminhos que a gente vai cada vez mais abraçá-los por uma questão até de sobrevivência da nossa própria espécie no planeta. O fator principal nas comunidades é você trazer condições de melhoria da qualidade de vida. Porque se você faz um projeto na Amazônia e não traz nenhuma melhoria, esse projeto ele não significa grande coisa para quem vive lá. Então, assim, quando a gente fala em melhoria de qualidade de vida, a gente pensa muito nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que são 17. Então, ali você tem tudo. Você tem alimentação, segurança alimentar, você tem saúde, você tem educação, você tem igualdade, você tem geração de renda, trabalho, você tem questões da própria floresta, de se manter em pé, de vegetação, de água, você tem questão de infraestrutura para tudo. Então, basicamente, você precisa trabalhar um componente de geração de renda com saúde e com educação. Esses três, assim, são pilares, mas cultura também faz parte e o associativismo também é muito importante, porque essas pessoas, todas elas precisam estar empoderadas para poderem trabalhar pelos direitos que elas têm. Só que elas não conseguem exercer seus direitos se elas não tiverem condições de trabalhar juntas, de se organizar. Então, tudo isso faz parte de um bom projeto que tem essa atenção às comunidades. Então, eu acredito que sim, é possível, mas tudo isso tem que ter essa realmente garantia de qualidade de vida melhorada.